voltando aqui às mentiras do Thiago Dutra, já respondendo já os outros doutores que ele citou, agora vamos continuar aqui, ó. Roma, né, que vai falar o seguinte, que um homem chamado Sêneca estava arrastando pessoas, pregando o pelagianismo e arrastando várias pessoas. Gente, desculpe se eu estou falando demais, é que eu quero botar tudo que eu tenho na minha cabeça enquanto está fresco, para depois nenhum católico chorão... Você tá lendo aí, cara, não mete o louco não, tá, meu querido? E você, o Jackson Vitor entrou na live de vocês aí e refutou você, pô, que você tá distorcendo o documento da igreja. É isso que você faz, certo? Mas vamos lá, né? Viu, mas com esse negócio aí de Salve Maria Imaculada como tradição apostólica. Aí essa obra ela vai dizer o seguinte, que o Papa Gelásio, ele escreveu uma carta ao povo de Piceno, exortando o povo a permanecer na fé e ensinando, Gelásio I, ensinando que o homem não pode viver sem pecados. Gelásio I. Inclusive, tem uma citação dele que está na obra Prescrições, de Lanoy, que ele afirma abertamente: pertence somente ao Cordeiro Imaculado não ter nenhum pecado. Um Papa. Mas peraí, não era a tradição apostólica? Então como é que os cabeças... Será que é isso mesmo, doutor? João Batista, quando avista Jesus Cristo, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tem poder para tirar, para preservar toda pura, toda santa, toda a Virgem Maria, porque ele é Deus. E da onde surgiu, da onde veio esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Através de uma mulher pecadora? Então, aquele que tira o pecado do mundo veio através de uma mulher pecadora. Então, ele tira o pecado do mundo, mas não consegue tirar o pecado da sua mãe? Não consegue preservar a sua mãe? Olha só como não tem ideia, não tem base o pensamento desses doutores. Como diz lá 2 Tessalonicenses 2, 9 diante. Deus enviará um poder que eles acreditaram no seu próprio erro, porque desprezaram a verdade. Que verdade é essa? Que é a coluna sustentáculo da verdade. Vamos ver aqui. Gelásio I. Gelásio. Olha só. Papa Lágio negou a virgindade perpétua de Maria. Claro, eles pegam o que agrega a eles, certo? Ó, não há registro histórico, só o Thiago Dutra que tem, que o Papa Gelásio via só Cristo que era sem pecado, ó. Olha só. De que o Papa Gelásio primeiro, 492 a 496, século IV, certo? Tenha negado a virgindade perpétua de Maria. Muito, ó, muito próximo. Pelo contrário, durante o seu pontificado e na era patrística, a igreja consolidou a crença da virgindade de Maria. Antes, durante e depois do parto. Ó. O que pode gerar confusão é chamado Decreto Gelásimo Decretum Gelasianum, um documento atribuído a ele, embora estudiosos modernos debatam a sua autoridade real, que lista livros considerados apócrifos ou proibidos pela igreja. Entre as obras rejeitadas por esse decreto está o Proto-Evangelho de Tiago. Eu acho que está citando esses livros, certo? Embora o Proto-Evangelho de Tiago seja um dos primeiros textos a descrever em detalhes a virgindade perpétua e o nascimento milagroso de Jesus, o Papa Gelásio, o autor do decreto, o rejeitou, não por negar o conteúdo sobre a Maria, mas porque o texto continha elementos lendários ou não canônicos, que não atendia aos critérios de ortodoxia da época. Ponto principal do dogma: a Igreja Católica reafirma virgindade perpétua de Maria como verdade de fé, confirmando em concílio próximo ao período de Gelásio como o Calcedônia, 451. Será mesmo? Será mesmo, cara? Decreto. Rejeitou o texto apócrifo que falava de Maria, mas não a doutrina da virgindade em si, ó. Olha só, cara.
Contexto histórico no século IV. Outros pensamentos, como Euvídio e Joviniano, negaram a divindade perpétua, né? Mas foram combatidos por figuras como São Jerônimo, Santo Ambrósio, cuja visão era as seguidas pelos papas, ó. Simples, pô. Tá aqui mais uma resposta, certo? A invenção do Dr. Dutra. Da Igreja de Roma não sabiam disso. Alguém me explique, pelo amor de Deus? Quem me explique, por favor? Agora, já imaginou se eu começo a entrar aí nos doutores medievais, Santo Anselmo, São Tomás, se eu fosse começar a falar aqui de São Boaventura? Os doutores medievais que negaram a Virgem Maria, tem vários. Você tem que citar os doutores que foi proclamado ali depois do Concílio, negando a Virgem Maria, negando o dogma, negando a tradição. Santo Antonino, se eu fosse começar a falar aqui de Bernardo de Claraval, aliás, Bernardo de Claraval chama a Imaculada Conceição de inovação. Mãe? Não, aí, olha só. São Bernardo de Claraval, o diabo já empurrou em você, que você é mentiroso. O São Bernardo, ele negava a festa exagerada que o povo fazia pela Teotocos. E São Bernardo de Claraval disse, se tiver alguém mais sábio do que eu, que a igreja é mais sábia do que ele, fica com a igreja. Simples, entender isso? O Diago Gide já respondeu você com isso. Tô falando que o cara, ele manipula e adultera, amputa, dissipa, faz tudo que o diabo gosta. São Bernardo de Claraval, ele está negando as festas atribuídas a Nossa Senhora. Momento nenhum, São Bernardo de Claraval fala que Maria é pecadora. E ele é a favor do magistério que declarou o Maria toda santa. Olha só. Como diz o Diaco João Vitor, citar Bernardo de Claraval um tiro no pé, cara. Vamos que ver aqui, ó. Citações de São Bernardo de Claraval sobre a respeito da Virgem Maria. Olha só. Aí você passa vergonha, cara. São Bernardo também, compositor de muitas orações marianas. Se ela te sustenta, não cairá. Se ela te protege, nada terá a temer. Se ela te conduz, não te cansarás. Se ela te favorável, alcançará o fim. Frase. Olha só, isso aqui é a edição Bernardo de Claraval, pô. Olha só. Nos períodos na angústia, olha só, São Bernardo de Claraval pensa em Maria, ó. Nos períodos da angústia, nas dúvidas, pensa em Maria. Invoca Maria, que seu nome nunca se afasta de teus lábios. Jamais abandone teu coração. E para alcançar o socorro da intercessão, olha só, dela. Ele acreditava também que ela poderia interceder. Ela não negligencia os exemplos de sua vida. Olha só. São Bernardo de Claraval. Isso quem diz Senhor, não atribui, ó, outro argumento de São Bernardo de Claraval, ó. Isso que diz, o Senhor não atribuímos a nós nem a inteligência, nem a indignidade, atribuímos tudo o teu nome, porque é dele que tu tudo recebe. São Bernardo de Claraval, ó. Olha só. Citações de São Bernardo de Claraval a respeito da Virgem Maria. Vamos ver. Olha só. São Bernardo de Claraval, em 1900 e
153, conhecido como o Dr. Milifuo, por sua doçura ao falar da Mãe de Deus, é um dom maior. Nomes da Mariologia. Cara, poderia citar muita coisa, que oração, lembrar, olha só, cara. Por quê? Se citou uma coisa de São Bernardo Carnaval, então você tem que seguir o resto, cara. Os ensinos de São Bernardo Carnaval a respeito da Theotokos. Olha só. O que São Bernardo Carnaval não aceitou ali as festas à Virgem Maria, mas concordou com o dogma. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Aqui, ó. São Bernardo Carnaval, embora tenha sido um dos maiores devotos de Nossa Senhora na história da igreja, inicialmente, se opôs à introdução à festa da Concepção da Virgem Maria em Lyon, por volta de 1400. Ó. Ele não aceitava a festa. Essa parte, as contradições, explica pelo contexto teológico da época. Ó. A posição da festa. Ó. Bernardo rejeitou a celebração por considerá-la uma novidade supersticiosa, introduzida... Vamos deixar a mulher ler aqui, já estou cansado, cara. São Bernardo de Claraval, embora tenha sido um dos maiores devotos de Nossa Senhora na história da Igreja, inicialmente se opôs a... É isso aqui que o Dr. Tiago Dutra e esses protestantes não querem entender. Introdução da festa da Concepção da Virgem Maria em Lyon por volta de 1140. Essa aparente contradição é explicada pelo contexto teológico da época. 1. Oposição às festas. Bernardo rejeitou a celebração por considerá-la uma novidade supersticiosa, introduzida sem autorização oficial da Igreja Romana. Ele temia que celebrar a Concepção sugerisse que o ato físico da concepção de Maria teria sido santo, o que ia contra o entendimento teológico medieval sobre o pecado original. 2. Posição sobre o dogma. Bernardo concordava plenamente que Maria era santa e puríssima, mas acreditava que ela havia sido santificada no ventre materno, após a concepção, e não no exato momento da concepção. O dogma oficial da Imaculada Conceição, que afirma a pureza desde o primeiro instante, só foi proclamado séculos depois, em 1854, pelo Papa Pio IX. E 3. Devoção mariana. Apesar dessa ressalva técnica, ele é chamado de Dr. Melifluo, por sua doçura ao falar de Maria e é o autor de famosas orações e frases, como, de Maria nunca se dirá o bastante. Não há registro de ligação. Olha só, simples entender isso, pô. O que eles achavam que a festa à Virgem Maria seria uma coisa exagerada. Depois foi proclamado o dogma. Se tiver alguém mais sábio do que eu, fique com a igreja, porque a igreja é mais sábia. Porque a igreja é mãe, porque a igreja é coluna centavo da verdade. Claro, o cara cata um versículo que agrega ele e vai fazendo aquela lavagem. Aquela adulteração. Aquela amputação. Típico de protestante. Mas esquece o resto. Amputa o que ele terminou. Está aqui resolvido, aqui já está refutado essa mentira aqui. Continuamos aqui nosso estudo, eu já vou finalizar aqui que eu tenho mais o que fazer. Ó, certo? Simples, pô. Entender isso. Salve Maria, toda pura, toda imaculada sobre a sua vida.